de Deus era atingir os gentios com a chuva serôdia, porque ela começaria com o orvalho, à medida que o evangelho ia sendo espalhado através daquela unção de Atos 2, quem recebesse posteriormente a mensagem, através do orvalho, através da chuva contínua, que é a chuva serôdia, ia caindo sobre as pessoas, que na verdade fala de doutrinas também. Chuva serôdia é doutrina, é Cristo caindo nas pessoas. Então Deus, é como se Deus estivesse dizendo, por isso eu não permiti que o meu Cristo, o meu santo, descesse sobre tais pessoas. Olha o tamanho da chacoalhada que a gente vai levar agora. Jeremias capítulo 3, versículo 3. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta, e não quer ter vergonha. Primeiramente, eu quero falar para vocês que o capítulo todo, assim como o profeta todo, na verdade, está falando de uma preparação para o povo receber a nova aliança que Cristo faria no futuro. E não só Jeremias, mas os profetas todos foram preparados, foram inspirados por Deus para falar coisas, eventos, fatos verídicos. Tudo coisas verdadeiras que o povo praticaria no contexto pós essa nova aliança. Então os profetas não estão dizendo apenas a respeito do Messias e apenas a respeito de uma nova aliança, mas sim algo completo, início, meio e fim, detalhadamente. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. É uma prostituta, age como prostituta, pratica o que as prostitutas praticam e não quer ter vergonha. Qual que é o ponto-chave? Que o ponto-chave aqui é a chuva serôdia. Tanto é que os profetas todos, os salmos e o livro da lei, fala pouco a respeito da chuva serôdia e fala um pouco mais a respeito da chuva temporã. Na verdade, através da presciência de Deus, ou melhor dizendo, no querer de Deus, no coração de Deus, ele preparou a chuva temporã e a chuva serôdia para o seu povo. O que é chuva temporã e o que é chuva serôdia? A chuva temporã, ela vem forte, sabe? Ela desce daquele pancadão, só que ela vai embora logo, ela não fica. É uma chuva forte, ela é intensa, só que ela não fica por muito tempo agindo, sabe? Chuva temporã. Já a chuva serôdia, ela começa como um orvalho. Ela começa aos poucos, só que ela é contínua. E ela vai se intensificando até ela se tornar uma chuva torrencial. Como aconteceu, por exemplo, no dilúvio, né? Tá certo que abriu os abismos, né? As comportas dos céus foram abertas, veio água de baixo, veio água de cima, etc. Mas eu quero dizer que é uma chuva torrencial. É uma chuva que você olha para ela, ela não é fraca. Só que também ela não é forte. Só que ela é uma chuva contínua, ela não para. Ela não tem fim. Então é uma coisa espetacular, extraordinária. Só o que acontece? Quando a chuva chegou, no caso ali em Atos 2, foi a chuva temporã. Ela veio e fez barulho, né? A palavra fala que veio um vento e ouviu-se um ruído, um vento impetuoso, e apareceram entre os discípulos línguas como de fogo. E eles começaram a falar línguas idiomáticas, e depois das línguas veio os sinais e prodígio. Depois dos sinais e prodígio, veio a manifestação da palavra de poder, a palavra de conhecimento por meio dos discípulos. Tanto é que eles escreveram o Novo Testamento. Só pode escrever quem tem a palavra do conhecimento, recebe a revelação da palavra e escreve. Só que a chuva temporã, ela foi minguando, assim que os apóstolos morreram, cessou a chuva, cessou. Não mais teve chuva temporã. E aí, após isso, foi perdendo tudo aquilo que foi concedido para a igreja,
E aí a gente vê uma lacuna, um hiato de tempo onde a gente não vê a manifestação do Espírito Santo como foi em Atos 2. Os templos, o sistema, tentam maquiar, tentam dizer que o Espírito Santo está se manifestando como foi no dia de Atos, mas não acontece assim. Acontece de vez em quando, de forma individual, dependendo da busca dos indivíduos. Mesmo assim, é uma quantia muito pequena relacionada com o que aconteceu no livro de Atos. Exemplo, existem alguns pastores que eu conheço que realmente eles são homens que oram, são homens que se dedicam à oração, ao jejum. Eu já não posso dizer que eles se dedicam ao estudo da palavra e leitura, porque quando eu ouço a mensagem deles, eu vejo que tem contradição. E o Espírito Santo, não há contradição no Espírito Santo. Aonde tem poder, no caso que é o Espírito Santo, ali tem liberdade, ali tem conhecimento, ali não pode ter trevas, ali não pode ter engano e ali não pode ter heresia no meio do povo. Então, quando o Espírito Santo se manifesta, sim, ele traz a palavra de conhecimento, ele traz a revelação, ele traz o dom de cura, ele traz o dom de falar em línguas estranhas, sim, ao ponto que outro pode interpretar, mas tudo o que acontece ali, mesmo tendo línguas, tudo aquilo vai edificar a igreja, entende? Não é o sapatear, bater asa igual galinha choca, sair dando piruleta, imitando macaco, imitando animais em cima dos púlpitos, tropeçando em cadeira, empurrando gente, às vezes até atropelando criança dentro do prédio, e falar que é o Espírito Santo que está se manifestando. É muito poder que eu não posso nem controlar. Então, o sistema religioso, os templos, tentam ofuscar ou tentam imitar, tentam trazer uma realidade através da emoção ou na força do braço, para que as pessoas que estão iniciando, as pessoas que estão começando a buscar a Deus, porque Deus chama as pessoas para ouvir dele. E então as pessoas, eles querem tentar impactar, impressionar as pessoas com ações, com obras humanas, na força do braço. Então eu repito, então a chuva temporã, ela cessou, estamos dentro de um hiato de tempo, onde todos os profetas concordam, inclusive o profeta Joel, concordam que nesse espaço de tempo é só pancadaria. Bem, o que é pancadaria? Todos os profetas descem a madeira do povo. Falso profeta, mentiroso, enganador, usurpador, etc. Você vê que não tem manifestação do Espírito Santo durante o hiato de tempo de 2000 anos, durante o tempo onde o Messias está trabalhando de fato. Mas por que não está tendo manifestação? Porque Deus, através da sua presciência, através do seu poder em ver o futuro, Ele já viu as nossas ações. Ele já viu o que nós faríamos no futuro. Quais as intenções nossas com relação à palavra? Se nós queremos famas e status, queremos que o nosso nome seja falado nas mídias, nas redes sociais, e Deus vai ficando de lado. E Deus não recebe a glória que deve ser dada a Ele. E sim, então, claro, então Deus retém a chuva, como Ele está falando aqui, através do profeta Jeremias. Por isso eu retive, eu não deixei que a chuva serôdia caísse sobre vocês. Vamos ler novamente o verso 3? Pelo que foram retiradas, veja que Deus já havia planejado uma chuva temporã, aquela de Atos 2, logo em seguida atingiria, no caso, é a casa de Israel mesmo, os gentios. Logo em seguida, o plano de Deus era atingir os gentios com a chuva serôdia, porque ela começaria com o orvalho, à medida que o evangelho ia sendo espalhado através daquela unção de Atos 2, quem recebesse posteriormente a mensagem, através do orvalho, através da chuva contínua, que é a chuva serôdia, ia caindo sobre as pessoas, que na verdade fala de doutrinas também. Chuva serôdia é doutrina, é Cristo caindo nas pessoas. Então Deus, é como se Deus estivesse dizendo, por isso eu não permiti que o meu Cristo, o meu santo, descesse sobre tais pessoas. Veja que é complicado o assunto, é bem polêmico e é difícil até de expressar isso, né? Mas é uma verdade, é uma realidade. Então foi retirada as chuvas.
E não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Então, muitas das vezes a pessoa sabe que ela está no engano, que ela está na heresia, que ela está praticando coisas relacionadas à prostituta, mas ela não quer voltar atrás. É como eu tenho falado muitas vezes, incansavelmente aqui no canal. As pessoas não querem voltar atrás. As pessoas não querem reconhecer que erraram e que estão agindo como Deus falou. Na verdade, estão cumprindo o que Deus falou. Só que existe uma alternativa, existe uma forma de mudar isso. Mas isso tem que partir da liderança, essa mudança, essa conversão, esse reconhecimento de erro e de engano. Deveria partir da liderança e assim por diante, partindo da liderança, os membros, os iniciantes não cairiam nessas ciladas, nessas armadilhas. Percebe como é grave o assunto? Então, chuva temporânea é a chuva forte que cai, mas logo ela vai embora. Já a chuva serôdia, ela começa como orvalho, ela vai se intensificando e conforme, falando aqui de maneira prática mesmo, conforme você vai praticando e obedecendo a Deus e fazendo corretamente a palavra de Deus como manda colocar o pingo no i, essa chuva vai se intensificando, você vai ficando poderoso, você vai ficando cheio da unção, cheio do Espírito Santo, você fica cheio do conhecimento, mas também cheio de obras, cheio de sinais e prodígios. Não só conhecimento, não só os sinais e prodígios. Ainda que Deus, para um ele dá dom de língua, para outro ele dá dom de cura, para outro ele dá dom de ensinar, para outra manifestação da palavra, etc. Eu sei de tudo isso. Mas eu estou dizendo de maneira geral. Dentro do culto tem que ter. Se é o Espírito Santo que realiza todas estas obras, por que ele colocaria só o dom de línguas dentro de uma igreja e não colocaria alguém com a palavra do conhecimento, alguém com o dom da revelação, alguém com o ensino, alguém que está entendendo? Uma organização realmente naquele grupo, naquele local onde está acontecendo a reunião. Por que Deus vai dar a palavra então de conhecimento para fulano e os demais não recebem nenhum dom, nem dom de cura, sabe, nenhuma manifestação nas outras áreas? Você não vai conseguir mostrar para mim uma igreja, prédio, ainda que tenha pessoas ali dentro participando da reunião, e trazer para mim todas as evidências do qual é mencionado na palavra, quando o Espírito Santo está agindo. E a maior delas é não ter heresia, não ter engano no meio do povo. Se tem heresia, se tem engano, as demais com certeza estão danificadas. Os demais dons, as demais atividades do Espírito Santo foram danificadas. Então a primeira delas seria não ter engano, não ter heresia. A cegueira espiritual não deveria reinar no meio desse povo. Está entendendo? Então por isso que os profetas profetizam que a chuva temporã caiu nos dias da carne de Jesus. E depois só lá no livro do Apocalipse é mencionado a chuva serôdia, que é a chuva que cai sobre as duas testemunhas. E vocês vão ver que elas vão crescendo, né? Elas vão profetizar por 1260 dias. É muito tempo profetizando, para você parar para analisar. O que será que tanto que elas vão profetizar? Para pensar para você ver, 3 anos e meio profetizando. É muito alimento, é muito conteúdo. Claro que é um assunto que ainda está no nosso futuro, é coisas que Deus ainda vai nos revelar, assuntos polêmicos, coisas que estão debaixo do tapete, coisas que estão escondidas, ainda serão revelados e Deus vai trazer sim para aqueles que participarão dessa profecia. Eu sei, tudo bem, não estamos ainda no tempo, mas eu quero dizer que elas têm poder, ou seja, quando o Espírito Santo está agindo em um determinado grupo, esse grupo tem poder para fechar o céu para não chover. Tem autoridade sobre as águas, né? Ferir os rios e os mares, tornar eles em sangue e trazer tantas pragas quantas vezes elas quiserem. Isso é a atuação do Espírito Santo em um grupo. Isso é chuva serôdia. Isso é sim um mover do Espírito Santo na igreja. Isso é indiscutível para mim. Porque todas as áreas, todos os setores estão ativos. Não há engano, não tem como ter corrupção no grupo. Agora, esses grupos, dentro dessa lacuna, desde a morte dos apóstolos até o nosso tempo, você vê na história as revoluções, as reformas, as tentativas de mostrar que a vinda de Cristo está prestes, tanto é que quantas vezes eles erram a data?
Quantas vezes já disseram que Cristo está vindo? Hoje mesmo, com o avanço da tecnologia, com as guerras iminentes, as coisas que estão, como é que eu vou dizer aqui, os noticiários, né, de coisas ruins que estão por vir, muita gente, não, agora Cristo vem, não, agora Jesus vai arrebatar a igreja, não, agora, ou seja, uma porcentagem de 98, 99% da igreja como um todo dorme, não sabe identificar a época que está vivendo. Os israelitas não identificaram a época em que o Messias se manifestou para eles. Tanto é que ele diz, vocês sabem olhar a época da chuva, vocês sabem quando está vindo o vento, vocês sabem a época do verão e da primavera, só que vocês não sabem discernir o tempo que vocês estão vivendo. O povo de Deus hoje, de forma geral, também não conseguem discernir o tempo em que estão vivendo. Porque se discernissem o tempo, eles olhariam para as profecias e para a palavra, eles perceberiam que teriam que se preparar, se santificar, e olhar o que está escrito e obedecer. Mas não. Tem que dar uma de papagaio, repetir o que fulano falou, repetir o que o Beltrano falou. Não, mas Beltrano foi formado há 50 anos na academia da Babilônia. E a palavra do fulano vale mais do que a palavra de Jesus. Eu prefiro ouvir 10 vezes o pastor Júnior Trovão dizer que a igreja não vai enfrentar o anticristo, do que ouvir o Márcio falando que a igreja vai enfrentar o anticristo sim. Porque o pastor Júnior Trovão gosta de falar, né? Que a igreja não vai enfrentar o anticristo, a igreja vai ser arrebatada antes. Ele, Lamartine Pozella, e entre outros, todos os pastores da linha pré, defendem que a igreja não vai enfrentar o anticristo, porque eles vão sair da terra antes. Ou seja, eles não conseguem identificar que a marca da besta, tudo está sendo preparado, sabe? Os 10 reis estão se preparando para receber poder. Tudo isso vai ser colocado diante deles, eles não vão conseguir identificar o tempo. Porque estão mergulhados dentro de uma doutrina, do arrebatamento secreto, entre outras. Cada denominação tem uma doutrina que eles estão mergulhados e focados. Estão ocupados para analisar o que a palavra está dizendo. Se você manda um estudo, um vídeo para eles, eu não posso, eu estou ocupado com a preparação da mensagem para o culto. Estou ocupado porque eu vou fazer visitas hoje, tem muitas pessoas para me visitar. Então, a ocupação deles focados na doutrina, no engano, não permite que eles tirem apenas um tempinho para analisar o que a gente está falando. Dá uma olhada, sabe? Não custa nada você dar uma analisada. Quanto tempo a pessoa está perdendo? Focado numa coisa que não vai trazer vida, não vai trazer recompensa para ela, mas sim frustração, desespero, talvez até uma morte eterna. Não custa nada dar uma pesquisada. Não custa nada fazer o que os bereanos faziam. Mesmo Paulo pregando, mesmo o apóstolo Paulo pregando, que não é qualquer um. Mesmo assim, não, mas a gente vai dar uma examinada, a gente vai meditar na palavra que você está falando aí. Qual é a diferença? Alguém como Paulo, precisaria eu analisar o que ele está falando? É claro que hoje a gente sabe do histórico quem foi Paulo, né? Na época lá talvez era um pouco dificultoso para as pessoas, né? Vendo ele pela primeira vez, não tinha ainda acesso ao evangelho. Mas mesmo assim, muitos estão hoje dentro dos templos, mas não têm acesso ao evangelho genuíno. O evangelho que Cristo ofereceu para a humanidade. Estão completamente enganados a respeito do evangelho. E é difícil para eles. Eles não conseguem porque a liderança não fica assistindo qualquer coisa. Não vai olhar qualquer coisa, porque Timóteo está falando que vai ter falso profeta, que vai ter engano, que é isso, que é aquilo outro. Tem que ficar unido aqui, em santidade com a igreja da Babilônia, porque Jesus vai vir a qualquer hora. Não dá ouvido para esses falsos profetas, para esses mestres, porque as pessoas vão escolher mestres para si. E eles nem percebem o tamanho da heresia que eles estão afirmando, que na verdade os mestres que as pessoas estão escolhendo para si são eles. Eles sim têm as suas doutrinas, têm as suas visões divergentes com os outros pastores, com as outras denominações, querem bater no peito e cantar de galo, mas na verdade estão em descomunhão, não estão em comunhão com o corpo. Começa por aí. Agora vamos voltar lá no versículo 1 e vamos descer lendo aqui. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela, não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna a mim, e diz o Senhor.
Então Deus está, através de Jeremias, contrastando uma coisa literal que está escrito no livro da lei, que um homem, após ele dar carta de divórcio, repudiar uma mulher por ter observado algo de defeito nela, ele dava a carta de divórcio. Aquela mulher que foi repudiada, ela ia se uniria com outro homem. Só que ele está constatando com o povo de Israel, que Israel, quando saiu da terra do Egito, era adolescente, ou até mesmo criança, como Jeremias vai falar aqui lá no capítulo 31. Osés também fala disso, né? Sabe? Já é proibido no livro da lei, porque a mulher repudiada não poderia se casar novamente, ela não poderia contrair um casamento novamente. Se acontecesse, ela estaria poluindo o arraial, estaria poluindo até mesmo a sua descendência, sabe? É uma coisa gravíssima no livro da lei. Na verdade, era pena de morte, né? Apedrejamento. Eu te amei desde criança, quando eu te peguei pela mão, te carreguei no colo no deserto, andei com você, te amei. Mas você foi uma criança rebelde, foi difícil de lidar com você, te educar. Mas eu te amo, Efraim, eu te amo, Israel. E Deus vai falando, sabe? Então Israel foi criança na terra do Egito, Israel foi adolescente na terra do deserto, Israel se tornou adulta quando entrou para dentro da terra de Israel, ou Canaã, e após ter ficado adulta, começou a se prostituir. Prostituindo assim, ela teve muitos amantes. Esqueceu-se do seu marido da mocidade. Quem que é o marido da mocidade da casa de Israel? O Senhor Deus que a tirou da terra do Egito. Verso 2. Levanta os olhos aos altos e desnudos montes e vê aonde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera dos seus amantes, do Arábia, no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Então aí entra no verso 3. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. É claro que ele está pegando um contexto do Egito, trazendo para o contexto literal do profeta Jeremias, que é aproximadamente 600 anos antes de Cristo. É como eu falei na introdução. Deus está pegando uma história literal que aconteceu de fato com Israel, até o presente momento da vida do profeta Jeremias, e Deus, através da sua presciência e do seu poder em ver o futuro, ele vê a mesma coisa acontecendo lá em Atos. É como se o povo que recebe a Cristo fosse criança, no período ali já levando em conta o tempo da reforma de Lutero, por exemplo, aquela criança que nasceu em Atos 2, agora se tornou adulta, ou melhor, aquela igreja, né, ela se tornou adulta, ou está adolescente, na época de Lutero. Nos nossos dias ela está adulta e está se prostituindo. Percebe? E aí Deus precisa, inclusive lá no livro do Apocalipse, ele precisa fazer o quê? Apedrejar essa mulher adúltera, porque ela se prostituiu muito. Então tem uma linha do tempo onde Deus está falando. Ele está falando literal com o povo de Israel, até a época do profeta Jeremias. Só que quando ele fala do Egito, ele está falando de nós, saindo de Roma, lá nos dias da cruz. A humanidade. Quando ele está falando de reter a chuva, ele está falando, eu não permito que Cristo desça sobre tais pessoas. A chuva serôdia não vai descer naquele fulano, naquele beltrano. Porque aquele fulano beltrano está crescendo, está virando adolescente, está ficando adulto e está se prostituindo com outros deuses. Está entendendo? E ela vai se tornar adulta, vai continuar se prostituindo e Deus vai ter que intervir como manda no livro da lei. Porque a mulher se casou na mocidade, lá em Atos 2. Houve um casamento no Calvário. A pessoa continua com seus amantes, continua traindo a Cristo, continua fazendo o mesmo que Israel fez no passado. Opa, vai traindo. Você sabe que no livro da lei, a adúltera tem que ser apedrejada. E lá no livro do Apocalipse vem o desfecho. A adúltera é apedrejada. Todos os eventos que ocorrem lá no livro do Apocalipse é para falar do cumprimento do livro da lei, em contraste a essa linha do tempo da qual estou falando para vocês. Entende? Os dois tempos. Deus transitando na antiga e na nova aliança, com a mesma palavra, com a mesma sentença. 4. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo, Pai, Pai meu, tu és amigo da minha mocidade? Como quem diz, né? A pessoa vai orar hoje, ai paizinho,
Pai Santo. Tu é pai dos apóstolos, tu é pai da minha mocidade, do livro de Atos. Não é? Tu não és pai da minha mocidade? É claro que é. O Senhor Deus é pai. Mas quando fala-se de pai, é para a gente conectar com o contexto da nova aliança. Porque é a partir da nova aliança, é a partir da cruz, que a humanidade recebe o título ou o poder de ser chamado de filho. Eu só posso dizer pai após a cruz do Calvário. Você não vai ver Isaías chamando o Senhor Deus de pai. Você não vai ver Daniel chamando o Senhor Deus de pai. Abraão não chamava o Senhor Deus de pai. É o Senhor Deus. Precisa da intervenção de Cristo na cruz. Precisa dar cumprimento no que está escrito. Após a cruz, me dado o direito de receber o Senhor Deus e receber a adoção de filho e chamar ele de pai. Está conseguindo entender que Deus está falando para o contexto da nova aliança? Porque aí a pessoa vai dizer: Pai meu, tu és amigo da minha mocidade. Hipocrisia sem fim, cantando na cara dura. Verso 5: Conservarás para sempre a tua ira, ou reterás até o fim? A gente sabe que ele segurou a ira dele até o fim, mas ela não vai ser retida para sempre. Vai chegar uma hora que ele vai derramar a sua ira. Sim, assim me falas, mas cometes maldade, e mais maldade, e não poder. Verso 6: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto, e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. Monte alto e árvore frondosa está falando de reinos, está falando de impérios. Ou seja, tem uma linha do tempo onde essa pérfida foi ali, a todo monte alto. Ou seja, ela se prostituiu com Nabucodonosor, ela se prostituiu com os medos e os persas, ela se prostituiu com Alexandre o Grande, ela se prostituiu com o Império Romano, ela irá se prostituir com o rei da Assíria, que aos nossos dias está para se manifestar o rei da Assíria, que é o império ainda, né? Mas que também fala para o contexto do anticristo. Verso 7. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim. Mas não, voltou, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Verso 8. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu também à prostituição. Então veja que lá no início, como eu falei para vocês, que Deus falou de um homem dar carta de divórcio para sua mulher e mandou ele embora. Aí Deus transmite isso dele com Israel, ele manda a carta de divórcio para essa mulher, essa adúltera que está falando do povo de Israel: vai embora, não quero mais de vocês. Eu achei defeito em vocês me traíram, vocês me negaram, vocês se prostituíram, agora eu não quero, estou dando carta de divórcio, vai embora. Só que lá no livro da lei, lá diz que se aquele homem tentar resgatar essa mulher de volta para si, é abominação para Deus. Aí que entra a jogada, né? A obra do Senhor Deus, né? A inteligência, o poder, né? De sabedoria, de ciência, de saber, em resolver uma questão difícil. O Senhor Deus faz o quê? Se manifesta no Filho e faz com que o Filho morra na cruz. Porque o Filho morrendo na cruz é como se o Senhor Deus estivesse morrendo, como está escrito em Isaías 53 e Isaías 54, que Deus fala que eu sou o seu marido. Ele falando para a casa de Israel, nesse contexto mesmo de divórcio. Ou seja, ele está dizendo: eu vou morrer para que essa mulher adúltera, porque ela é um povo muito grande, e eu amo esse povo, como ele fala aqui repetidamente, e eu quero salvar, eu quero me casar com esse povo. Então, para não ser uma coisa bizarra, para não ser uma abominação, eu vou morrer na cruz. Aí eu posso resgatar, eu posso reaver e eu posso me casar novamente com essa mulher, que é uma prostituta. Isso é fantástico. Fantástico de entender, muito profundo mesmo, porque isso está lá em, acho que é Romanos capítulo 7.
Então Paulo repete isso. É claro que ele resume o assunto, né? Mas são 16 capítulos, né, para ele explicar tudo isso. Cristo morre, o marido morre, ela fica livre para se casar novamente com quem ela quiser. É lógico que ela vai se casar com ele, né? Ou ela não vai se casar com o outro de novo. 9. Aconteceu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela toda a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores, etc. 10. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o seu coração para mim, a falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Quantos e quantos nós não vemos hoje? Pessoas que dizem: eu estava como na condição de filho pródigo no mundo, abre aspas, e eu voltei para o Senhor, eu reavi, eu fiz um pacto, eu fiz um concerto, eu restaurei minha comunhão com o Senhor Deus. Só que a pessoa volta, mas ela volta no mesmo contexto da Babilônia. Ela volta suja e continua no meio da lama. Ou seja, não houve pacto, não houve conserto. Ela diz no seu coração ou na sua mentalidade que voltou. Ou voltou fingidamente, porque ela não está reconhecendo que errou. Ela não reconheceu de fato que o que ela fez é grave. Até, não exatamente aqui, mas em outro ponto, a palavra fala que não há remédio, não há cura para a sua chaga. No caso, o adultério, essas coisas que a pessoa pratica. Então ela não reconhece o erro, ela não reconhece. Por isso que o verso 3 fala que eu retiro de você a chuva, porque tens a fronte de prostituta e não quer ter vergonha, não quer reconhecer, não quer passar por vergonha, não quer se arrepender. Resumindo a conversa. 11. Disse-me ainda o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Você vê que a casa de Israel ela é mais estrondosamente prostituta, só que quando a casa de Israel se arrepende, ela volta. Porque o texto está dizendo que ela é mais justa. Ela volta porque ela se mostra mais justa. 12. Vai, pois, apregou estas palavras para o lado do norte e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor teu Deus, e te prostituístes com os estranhos, abaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Verso 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso Deus, o vosso esposo, e vos tomarei, 1 de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Pronto. Aqui, Deus pontuou, Deus aqui fez uma assinatura que não tem como apagar, referente a Israel. Porque ele está dizendo que vai tomar 2 de cada família e 1 de cada cidade, e vai levar eles até Sião. Sião é a terra de Israel. Se o reino do norte está espalhado no meio das nações, significa que Deus vai fazer isso ao longo da história. A cada momento que uma pessoa, um gentil, se converte genuinamente ou se arrepende da sua iniquidade e reconhece o tamanho da chaga, o tamanho da prostituição que vem sendo cometida dentro das denominações e templos, porque não tem como se prostituir sem ter acesso ao templo. É uma informação importantíssima. Um exemplo aqui para vocês. Eu estou em casa lendo a Bíblia, que acontece isso, né? A pessoa lê a Bíblia, está lendo, de repente bate uma vontade de receber Jesus, a pessoa se converte e começa a querer obedecer Jesus, e começa a ser crente e tal, e Aí um texto desse, como que você vai acusar a pessoa? Ela nunca esteve em um templo, ela nunca participou de uma denominação. Ela se converteu lendo. Aí o efeito da mensagem, da acusação de Deus perde, porque como é que Deus vai acusar alguém que nunca esteve naquele lugar de prostituição? Porque o local de prostituição se dá onde tem templos, denominações, grupos, lugares onde é feito cultos, sacrifícios. Se a pessoa se converteu sozinha, abre aspas, então não tem como ela estar, sabe, é até estranho dizer, né? É bem estranho a gente tentar denunciar ou acusar a pessoa que ela está se prostituindo porque ela se converteu sozinha, ela não está fazendo parte dos grupos, das panelas ou das denominações. Então você vê que a palavra de Deus ela tem um ponto, ela tem um norte, ela tem uma direção.
Ou seja, a palavra de Deus não volta vazia. Uma vez lançada, ela vai para cumprir. Que nem no caso, se Deus está denunciando, é porque tem prostituição e adultério. E o adultério e a prostituição acontecem dentro dos templos. No contexto dos profetas foi assim. Ninguém adulterava e se prostituía fora do templo. Era lá dentro. Verso 15. Aí quando acontece essa mágica da pessoa se arrepender e reconhecer a sua chaga, o que vai acontecer? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com inteligência e com conhecimento. É o que eu falei lá no início. Quando o Espírito Santo se manifestar num local, pode ser numa pessoa, mas que esteja envolvido pessoas ao redor desta pessoa, tem que ter inteligência, tem que ter conhecimento, tem que ter poder, tem que ter transformação, para gerar testemunho, para gerar o cumprimento da palavra de Deus no requisito, transformação e arrependimento dos indivíduos. 16. Acontecerá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, outra palavra interessante e profunda. Efraim, né, o nome já diz, né, o significado de Efraim é ser fecundo, frutífero, né, duplamente frutífero. E quando Deus fala de frutificar, Ele não está falando, ainda que dá para fazer uma aplicação, frutificar na terra de semente, de verdura, de comida, ou até mesmo de prosperidade financeira, tudo bem. Só que no contexto aqui está falando de multiplicar e de ser fecundo de forma espiritual. Efraim se tornará fecundo, Efraim vai se multiplicar novamente. Então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança, e ela não lhe virá à memória. Não se lembrarão dela, e nem sentirão falta, e não se fará outra, inclusive. Naquele dia e naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono santo, e o Senhor, trono do Senhor, e nela se reunirão todas as nações em redor. O nome do Senhor em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá junto com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança aos vossos pais. Então Deus está falando de um retorno literal, juntamente um retorno espiritual. Como no contexto está falando tem a linha do tempo, de forma espiritual, a cada vez que uma pessoa se converte, seja judeu ou gentio, genuinamente, ela está voltando para a sua própria terra, que é Cristo, que foi uma promessa dada lá no livro da lei. A terra que mana leite e mel fala de Cristo, espiritualmente. Só que literalmente sim, é o território de Israel hoje. Depois da grande tribulação, muitos de dentre os povos virão, tanto judeus quanto gentios, que vão restar após a grande tribulação. Eles virão, a casa de Israel e a casa de Judá juntas, se reunirão em Jerusalém, ou para adorar o Senhor em Jerusalém. Então tem a parte literal para dar cumprimento, não pode ser anulado. Verso 19. Mas a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações. Agora sim, é Cristo, sabe? Qual que é a terra desejável? Cristo não é o desejado de todas as nações? Pois bem, é nesse contexto que se aplica para Cristo. E eu respondi, Pai me chamarás, e de mim não se desviarás. Ou seja, o convertido, né? Deveras como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como a pérfida te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade,
as suas ovelhas, o seu gado e os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignominia, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus. Nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à sua voz, do Senhor, nosso Deus. Aqui fechou o capítulo. Então teve uma acusação do Senhor Deus, que ele falou que eles perverteram, se prostituíram desde a mocidade até chegar adulto, e veio o juízo, né? E Deus fez a limpeza, quando foi necessário. Aí tem a aplicação para a nova aliança. Como eu falei no início, lá na introdução, o livro do Apocalipse vai vir para dar cumprimento no livro da lei, vai ter o apedrejamento, ou seja, vai ter juízo para os transgressores e pecadores, mas terão aqueles que vão se arrepender e vão botar a mão na consciência e vão dizer, olha, nossos pais se rebelou, pecou e transgrediu. Nós nos rebelamos, pecamos e transgredimos, até os dias de hoje. Só que aqui o contexto que a gente está lendo aqui é milênio rolando. Lá dentro do milênio, contexto literal de israelitas, judeus, né, e nações restantes é que vão estar dizendo isso. A gente se desviou da nossa vereda, nós perverteu o nosso caminho. Nós esquecemos do Senhor nosso Deus. Então essa é uma confissão que vai acontecer dentro do milênio, pelos povos, mas também nos dias de hoje, nós como casa de Israel, somos gentios, para você que é judeu, tem que reconhecer o pecado, tem que reconhecer o pecado de rebelião, o pecado de prostituição, de adultério, de idolatria, entre outros. Se não reconhecer esses pecados e se não dar um basta nisso, vai acontecer o mesmo que aconteceu com os nossos pais e com os nossos filhos no futuro, no dia do juízo. Então existe aí o tempo da oportunidade, que se chama hoje, em Cristo, podemos sim cravar ali uma cunha e fechar essa brecha. Pelo menos para nós, para a nossa geração, para a nossa descendência, a gente pode mudar a sorte dos nossos filhos. Mas para isso precisamos reconhecer a nossa chaga. Temos que reconhecer a nossa chaga, implorar o perdão, deixar de praticar essas imoralidades, essas prostituições e clamar por poder, para que Deus permita que nós participemos da chuva serôdia que virá no nosso futuro. Caso contrário, não participaremos da chuva serôdia e ainda corremos o risco de sermos julgados, né, como Jesus fala. Jesus fala, né, para alguns já estão condenados, mas existe alguns que fica sujeito a julgamento, fica sujeito à condenação ou a julgamento. Verdadeiramente, quem está em Cristo não há condenação, isso é fato. Mas para estar em Cristo, tem que ter passado por esse processo de reconhecimento, de rebelião contra o Senhor Deus. Nada mais, nada menos é que sair da Babilônia, sair do sistema. Dentro do sistema é impossível alguém reconhecer que é rebelde. Dentro do sistema é impossível alguém reconhecer que é adúltero, que é prostituto, que é alguém que pratica iniquidade, alguém que adora, né, nos altos montes, nas árvores frondosas, como o contexto está falando. Isto é, para edificar a casa de Deus, para fazer parte do corpo de Cristo, tem que sair da Babilônia. Sai da Babilônia e depois vai edificar a casa de Deus. Edificar a casa de Deus estando ainda em Babilônia, no sistema, não edifica. É impossível. Lá dentro da Babilônia já é impossível reconhecer. Se reconhecer tem que sair correndo. Mas sair agora. Sair agora da Babilônia. Para daí iniciar um processo de edificar a casa de Deus. Fortalecer a casa de Deus. Como o texto de Zacarias e Ageu fala. Fortalecei as vossas mãos cansadas para a edificação da casa do nosso Deus. Fortalecer as mãos. Por quê? Porque já está muito tempo dentro da Babilônia, pensando que está edificando, pensando que está fazendo algo para o Senhor, quando na verdade está dentro de um contexto de prostituição, dentro de um contexto onde o Senhor Deus está reprovando. Então, mas saia hoje da Babilônia. Entenda isso, por favor. Reconheça que você é babilônico. Reconheça que você está transgredindo continuamente contra o Senhor Deus. Ainda que você é zeloso, ainda que você deita e acorda pensando em fazer algo para o Senhor.
Mas se estiver preso à denominação, a algum tipo de sistema religioso, dos quais eu mencionei aqui desde a introdução, sinto muito, está sujeito a julgamento. Pode ser o mais zeloso possível, porque você está sendo cúmplice, você está junto com alguém que está praticando imoralidade. Ainda que você não esteja praticando, ainda que você esteja se esforçando para não pecar, até onde você sabe o que é pecado. Mas a partir de agora você está sabendo que o contexto de religião, o contexto de sistema, de sinagoga, de igreja, templo, de tijolo, é sistema onde a corrupção deita e rola, onde a prostituição está em alta. É necessário sair dessa prostituição. É necessário sair dela, por favor. Entenda isso. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, de comentar e nos ajudar a levantar esse canal, a fazer esse canal crescer mais e mais, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém?